Graça e paz, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por esse momento tão especial, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando a presença de Deus, falando do amor de Deus. Nós temos a preocupação de, nesse momento de pandemia, isolamento social, igrejas fechadas, estamos procurando o máximo possível estar perto de você. Essa é a sementeira, né? Esse aqui é a providência em sua casa. E eu me sinto honrado por Deus por estar aqui com os irmãos e podermos hoje compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Quero pedir a você que está aí em sua casa e tem Bíblia, está com Bíblia na mão, que abra comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler 2 versículos desse livro e em seguida estaremos aí conversando um pouquinho mais sobre esse assunto tão maravilhoso. A missão hoje é falar sobre família, a missão hoje é ministrar sobre família. Família, reconstruindo a partir de famílias restauradas. Esse é o nosso desafio e hoje estamos aqui com a oportunidade de pensar um pouquinho mais sobre família, sobre ser família e sobre o poder de Deus sobre as nossas casas. Quero que você leia comigo apenas esses 2 versículos. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 35 e 36. Vamos ler? Acompanhe comigo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: "A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre?" Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, creia somente." A palavra de Deus hoje vem de encontro à minha família e à sua família. Vem para poder trazer restauração, cura, libertação, para que nós possamos de fato ser restaurados. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor nesta noite para que a sua santa palavra possa fazer efeito em nossos corações. Deus bendito, nesta noite tão especial, neste momento privilegiado que temos de estar na Tua presença, clamamos ao Senhor pelas nossas famílias, clamamos ao Senhor por cada homem e mulher que está assistindo esta live, que está neste momento, Senhor, sendo ministrada pela Tua palavra. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue restaurando o nosso lar, transformando as nossas vidas, para que possamos ser famílias restauradas e assim também poder restaurar outras famílias em nome de Jesus. A palavra hoje vai falar de uma família que estava passando por um momento extremamente difícil. Quando nós olhamos para o texto de Jairo, nós vamos ver um cenário muito caótico. O texto começa um pouco antes, no verso de número 1, onde Jairo vai parar Jesus num momento de muita aflição, de muita dor, de muita angústia, porque ele tinha um problema em sua família que precisava ser resolvido. Jairo chegou até Jesus com um pedido: cure a minha filha. Jairo estava com a sua filha de 12 anos enferma em casa. Então Jairo sai ao encontro de Jesus e ele encontra-se com Jesus e a Bíblia vai dizer que Jairo, chefe da sinagoga, se humilha diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e suplica a Jesus para que Jesus possa ir até a sua casa. Jairo tem a sua oração respondida. O clamor do pai, aflito por conta da enfermidade da sua filha, foi atendido por Jesus. Jesus então começa a ir ao encontro da filha de Jairo, e você conhece a história. No meio do percurso,
uma mulher enferma para Jesus, para poder também receber a cura. Nesse meio período, acontecem os versículos que nós lemos. Chega então a notícia para Jairo: a sua filha faleceu, a sua filha morreu, já não há mais vida para a sua filha. Jairo então chega até Jesus e o coração, imagino eu, daquele pai, aperta um pouco mais. E Jesus, olhando nos olhos de Jairo, diz a seguinte frase: não temas, somente creia. E é segundo esta palavra que eu gostaria hoje de ministrar sobre a sua vida, sobre a sua família. Não temas, creia somente, porque Deus, Ele é capaz de trazer restauração sobre as nossas famílias. Quem sabe hoje, querido, querida, você está aí na sua casa ou conhece alguma família que está atravessando momentos extremamente difíceis. Momentos como o de Jairo, vivendo uma luta na sua saúde. Algum parente passando por dificuldades, onde ele precisa da intervenção divina, onde ele precisa do agir de Deus. E eu quero com você refletir nessa história de Jairo e tirar algumas lições deste texto. A primeira lição é que quando nós temos uma necessidade em nossas casas, em nossas famílias, nós precisamos recorrer a quem tem realmente a solução para o nosso problema. Observe comigo que Jairo não foi procurar um amigo, não foi procurar o vizinho, não foi procurar os colegas de sinagoga, não foi procurar os médicos daquela época, não foi procurar nenhuma pessoa que aparentemente poderia trazer a solução para ele. Jairo foi de encontro a Jesus. O Jairo foi à fonte do milagre. Jairo foi naquele que poderia resolver a sua situação. E eu quero fazer esta pergunta para você hoje. Família, você que de repente está passando por esses momentos de isolamento social e enfrentando doenças, enfermidades, desemprego, momentos de muita luta e muita aflição, eu quero perguntar a você nesta noite: a quem você tem recorrido? A quem você tem levado as suas petições? A quem você está buscando refúgio e ajuda? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Senhor Jesus está pronto para poder mudar a nossa história, a nossa realidade. Foi assim com Jairo, quando ele chegou e olhou a aflição de Jairo, a sinceridade do coração, a humilhação daquele homem, o coração de Jesus não pôde se conter. Então ele disse: eu vou até a sua casa e vou curar a sua filha. Vamos fazer o mesmo que Jairo. Nesses momentos de tanta aflição, vamos recorrer a Jesus. E como que eu devo fazer isso, pastor? Primeiro, no que nós vimos aqui na atitude de Jairo, com um coração quebrantado. É tempo de quebrantamento em nossas famílias, é tempo de reunir o seu lar, colocar todos na presença de Deus e clamar pela poderosa mão do Senhor. É tempo de não pararmos simplesmente para fingir que estamos orando, mas é tempo de dobrar os nossos joelhos e deixar as lágrimas escorrer dos nossos olhos, para que o Senhor veja o quebrantamento do nosso coração. É tempo de buscar de fato e de verdade. Você tem feito isso, pai? Você tem feito isso, mãe? Buscado e clamado a Deus pela vida da sua família, pela vida dos teus filhos. Olha o exemplo de Jairo. Ele não esperou, ele não hesitou, ele foi aos pés de Jesus e clamou a Deus. Agora eu quero observar uma coisa com você.
Jairo era um homem de muita autoridade. Jairo era uma pessoa muito fluente. Jairo era uma pessoa que tinha um certo reconhecimento na cidade onde ele morava. Mas ele não ligou para nenhum dos seus status ou da sua posição social. Jairo se humilhou porque ele sabia da necessidade que a sua família tinha. Sabe o que eu observo nesses dias? Pais e mães que parecem não perceber a necessidade da intervenção de Deus. Pais e mães que estão andando e caminhando a passos largos para a destruição das famílias. Eu quero te dizer nesta noite, abra os teus olhos e perceba o que a sua família precisa, aonde ela deve ser restaurada, qual o ponto que precisa ser restaurado por Jesus, porque Ele está disponível para você. A segunda observação que eu faço na atitude de Jairo foi a sinceridade do coração. Jairo não chegou rodeando, Jairo não chegou com 1001 conversas, Jairo não foi contando histórias para Jesus, Jairo chegou no ponto. Jairo foi sincero, foi reto, foi direto na sua necessidade. Querido, exponha a Deus a sua necessidade de forma verdadeira e sincera. Não precisa rodeios com Jesus, não precisa meias palavras com Jesus. Eu quero te dizer, o seu casamento tem solução, os teus filhos têm solução, a sua família tem jeito sim. O que você precisa fazer é chegar diante de Jesus e dizer para Ele: Senhor Jesus, eu quero ser restaurado, aqui está o meu problema, aqui está a minha dificuldade, aqui está a minha situação. Foi o que Jairo fez. O clamor de um pai desesperado, porque sabia da intensidade do problema. Quando nós percebemos a real situação em que nossas famílias se encontram, nós não medimos esforços, nós oramos, clamamos, buscamos a Deus, porque sabemos que só Ele pode restaurar a nossa vida. Me lembro de Jó, quando ali perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus amigos, e a sua esposa ainda olhando para ele disse: como que pode ainda diante desta calamidade adorar a Deus? E Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. É essa a confiança que tem que estar no nosso coração. Jó não titubeou, Jó não olhou para os lados, Jó não recuou um ponto sequer, mas ele foi fiel e justo e confiou na palavra do seu Deus. Assim como Jairo também. Jairo chegou até Jesus e confiou naquela resposta de Jesus. E eu quero perguntar a você: você tem confiado nas palavras que Jesus tem ministrado na sua família? Você tem confiado que Jesus está no controle do seu lar? Ou você está fazendo como muitos por aí? Deixa que da minha família cuido eu. Deixa que dos meus problemas eu cuido. Deixa que eu vou conseguir a solução das minhas situações, dos meus problemas. Eu quero te dizer uma coisa: quando as situações fogem do nosso controle, nós temos a quem recorrer. Nós temos a um que pode solucionar os nossos problemas. Nós temos alguém que dá ordem ao mar e ele quieta. Nós temos alguém que faz a tempestade se tornar bonança. Nós temos alguém que multiplica pães e peixe para nos alimentar. Nós temos alguém que tem a palavra de vida eterna, que é Jesus, e que pode mudar a realidade da sua família.
Quando nós olhamos para a história de Jairo, nós também observamos algo extremamente importante. Jesus, ele faz uma distinção entre algumas pessoas. Observe que Jairo chegou e quando ele ouviu aquela palavra das pessoas que traziam a notícia da morte, Jesus disse: não temas, somente creia. Jesus, nesse momento, ele faz uma separação entre incrédulos e crentes, entre pessoas que traziam a notícia do luto e outros que sabiam do seu potencial de curar aquela menina. Jesus prontamente pega 3 dos seus discípulos, se despede da multidão, pega Jairo e vai até a sua casa para ver aquela criança. Olha o que Jesus fez. Ele saiu de perto dos incrédulos, ele saiu de perto daqueles que não acreditavam no seu poder, que não confiavam na sua autoridade. E hoje nós temos visto isso, uma multidão de incrédulos dando sentenças de morte para as famílias, uma multidão de incrédulos. Quem sabe você hoje não ouviu isso, que a sua família não tem jeito, que os teus filhos não têm mais solução, que o seu casamento, a melhor coisa é o divórcio. Quem sabe esta semana você já foi confrontado com essas palavras de morte para a sua família. Eu quero te dizer, selecione o que você está ouvindo, em vez de ouvir as palavras de morte negativas que estão amaldiçoando a sua família. Pare e ouça a voz de Jesus que disse: crê somente e verás a glória de Deus. Tão somente creia, querido. Tão somente pare um pouquinho diante desta situação, diante do seu problema e creia que Jesus não mudou. Deus não mudou. Ele que instituiu a família, Ele quem cuida da família, Ele quem restaura, quem sara, quem trata a família. Sua família é um projeto de Deus. Então, Jesus vai até a casa de Jairo. Olha que coisa tremenda, e eu quero aqui dizer para você que Jesus é um Deus disponível. Quero repetir isso para você. Jesus é um Deus disponível. Sabe, naqueles momentos em que nós procuramos ajuda no vizinho e ele não está. Procuramos ajuda nos amigos e eles não estão. Procuramos ajuda nos nossos recursos e eles não são suficientes. Procuramos ajuda nos irmãos da igreja e pastores e não vem a solução. Eles não estão perto, eles não estão disponíveis, nem sempre eles estão ali de pronto atendimento para nos socorrer. Aí eu aprendo com Jesus indo na casa de Jairo, que Jesus é um Deus disponível e que Ele quer sim participar dos nossos sofrimentos, que Ele quer sim participar dos nossos momentos de angústia, de aflição, dos momentos de tribulações que enfrentamos dia após dia dentro do nosso lar. O que eu preciso fazer para ter Jesus em minha casa? Fazer como Jairo, ouvir a voz de Deus, se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, ter um coração sincero e quebrantado, expondo a Ele as nossas necessidades, não dando ouvidos à voz que traz a notícia da morte, mas ouvindo a voz da palavra de vida que traz restauração sobre as nossas famílias. Jesus foi até a casa de Jairo e ele quer ir até a sua casa. Jesus quer fazer parte da sua família.
Jesus quer fazer parte dos teus sofrimentos. Jesus quer fazer parte das suas angústias. Jesus quer fazer parte da sua noite de insônia. Jesus quer fazer parte da sua luta pela saúde. Jesus quer fazer parte da sua luta por uma vida melhor e mais digna, por uma vida de prosperidade e bênção. Jesus quer fazer parte da tua vida, meu querido. E se ele encontrar na minha casa, pastor, uma situação de morte, foi o que ele encontrou na casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estavam pranteando, chorando. Muitas pessoas ali desesperadas, já vivendo o luto, e dizendo para Jairo: Jairo, ela já morreu. A criança já morreu, não precisa mais de Jesus. Imagina comigo o coração daquele pai. Você que é pai, querido. Eu sou pai de 3 filhos, tenho a mais novinha de 8 anos. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de chegar em casa, depois de um longo dia de trabalho, ela vem sorrindo, me dar um abraço. Bença, pai. Aquilo tira todo o peso do dia, porque meus filhos estão em paz, em segurança dentro do meu lar. O coração daquele pai estava aflito, porque a notícia que ele tem quando chega em casa é uma notícia de morte, é uma notícia de destruição, é uma notícia de luto, dizendo: Jairo, a menina já não está mais viva. Jesus chega naquela casa para trazer vida, e mais uma vez ele surpreende. A resposta de Jesus para aquele povo incrédulo foi: a menina não está morta, ela apenas dorme. Jesus tem uma outra visão do problema. Jesus tem uma outra visão da situação. Quem sabe hoje você está olhando para a sua família e já está pranteando o luto, dizendo: a minha família pereceu, a minha casa foi dissipada, o meu casamento foi um fracasso, os meus filhos estão longe da presença de Deus. Quem sabe hoje você está olhando para a tua família e dizendo: a minha família morreu. E eu quero usar aqui as palavras de Jesus para dizer a você e à sua família: a sua família não está morta. Quem sabe ela está apenas dormindo, mas Jesus está entrando na tua casa com a providência de vida, com a palavra de vida para restaurar a sua situação. Jesus chega até aquela criança, pega a mãe, o pai, 3 dos seus discípulos, entra no quarto, fecha a porta, e naquele lugar secreto, Jesus opera um milagre extraordinário. E eu quero deixar aqui mais uma lição para você e para a sua família. O que Jesus quer fazer com a sua casa tem lugar, é o lugar secreto de oração. É o lugar secreto onde Ele trata as nossas dúvidas e incertezas. É o lugar secreto onde Ele trata as nossas deficiências e debilidades. É o lugar secreto onde Ele trata e trabalha o nosso coração. Jesus chegou até aquele lar com um cenário de morte. Jesus entrou naquele quarto com um cenário de morte. Jesus senta na beira da cama e diz para aquela menina: menina, levanta-te. Talita cumi. Menina, fique de pé. E aquela menina não teve outra escolha a não ser ouvir a voz do mestre. E a voz do mestre fez o cenário de morte se tornar em um cenário de vida. E a voz do mestre fez o cenário de luto se tornar em um cenário de festa.
E a voz do mestre fez aquele desespero dos pais se tornarem um forte e caloroso abraço de esperança. A palavra de Jesus tem o poder de mudar as circunstâncias. A palavra de Deus tem autoridade para mudar e transformar a nossa vida. Por isso eu quero te dizer, querido, creia somente e você vai ver na sua família coisas extraordinárias acontecendo. Romanos capítulo 8, verso 37 vai dizer: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. No verso 37, 38 e 39 ele vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus. Nada pode separar a tua família do amor de Deus. Nem a morte é forte o suficiente para deter a palavra de vida de Jesus em nossas famílias. Ele está aí para restaurar, Ele está aí para curar, Ele está aí para devolver vida onde há morte, Ele está aí para devolver a alegria onde há tristeza, Ele está aí para restituir a salvação onde está tudo perdido. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que trabalha por meio de famílias restauradas. Quem sabe hoje você chegou até essa live, até esta palavra, com a sua família em cacos. Quem sabe hoje você não está com a sua família totalmente dissolvida, mas diante desta palavra eu quero te dizer: creia, porque a sua família é um projeto de Deus. Por muito tempo, eu achei também que a minha família estava destruída. Por muito tempo, eu achei que o meu casamento tinha sido dissipado. Mas Jesus entrou em minha casa. Ele viu a situação que estava. Nada pode ficar oculto diante dos olhos de Jesus. Nada pode ficar oculto diante daquele que é tudo em todos e que opera tudo e todas as maravilhas. Nada pode ficar oculto diante daquele que não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e se fez homem e morreu por mim na cruz do Calvário. Nada pode ficar distante dos olhos de Deus. Por isso eu quero falar com você nesta noite, com a sua família nesta noite. Creia, porque Jesus ainda irá usar a sua família para restaurar outras famílias. Creia, querido, porque a sua família será um referencial da restauração de Deus. Creia, porque em nome de Jesus, o seu casamento será uma referência de casamento. Quando alguém quiser procurar conselhos sobre família, eles vão bater na sua porta, porque na sua casa, além de habitar a sua família, a presença de Deus habita através de Jesus. Creia, querido, que Jesus vai fazer da sua família uma fonte de restauração para outros lares. Este é o desafio destes encontros, é encorajar a nossa família a sermos famílias que restauram outras famílias, que transformam outras famílias. E aonde está o desafio nisso? Eu tenho certeza absoluta que você conhece casamentos que estão na beira do abismo. Eu tenho certeza absoluta que você conhece pais e mães que têm sofrido com filhos. Eu tenho certeza absoluta que você conhece famílias que estão passando por necessidades, passando por situações terríveis. Você
é o agente de Deus para levar transformação até estas famílias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vimos que Jesus ele se move através dos seus, se move através das nossas vidas, se move através das nossas famílias, nós percebemos que Ele quer de fato nos usar. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua família. Isso, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar os alicerces, Ele vai trazer uma restauração para o teu casamento, para a tua família, e você irá experimentar do agir de Deus. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua vida, para que você compreenda que Jesus é um Jesus acessível. Eu quero que você entenda que as nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica, pode sim chegar até Jesus e Ele pode sim restaurar a nossa vida. Eu quero que você entenda nesta noite que a sua família precisa ouvir a voz de Deus e ouvir a palavra de Deus, ao invés de ouvir as notícias de luto e de pranto. Eu quero dizer a você nesta noite, que existem pessoas orando, clamando a Deus, para que a tua família seja restaurada e restaure outras famílias. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus de família, é um Deus que restaura família. Se você está aí na sua casa, eu gostaria que você parasse um pouquinho o que você está fazendo. Pare, se estiver cozinhando, pare, se estiver fazendo outra tarefa e ouvindo essa live, pare um pouquinho, 1 minuto apenas. Eu quero orar com você e por você e pela sua família. Pai de amor, nesta noite nos apresentamos diante da Tua presença, Senhor. E aprendemos com essa história de Jairo que o Senhor é um Deus que pode restaurar as nossas vidas. O Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor chega no tempo certo, na hora perfeita, no tempo perfeito. E nós cremos, ó Deus, que a nossa família vai ver esse tempo chegar. Eu creio, ó Deus, que estes lares, aonde esta palavra está alcançando, aonde esta palavra está chegando, eu creio, ó Deus, que estas famílias poderão ser alcançadas pela Tua provisão. Traga cura, Senhor, neste lar, traga cura nesta enfermidade, traga cura neste doente que está aí, Senhor, no leito da cama, dentro desta casa. Eu clamo ao Senhor para que haja cura, Senhor, para que haja transformação nesta família. Pai, abra portas para que o sustento chegue, para que a provisão chegue nesta casa. Eu clamo ao Senhor que haja libertação, liberta os casamentos, liberta as famílias, liberta os filhos. Haja, Senhor, libertação e cura, que a morte seja dissipada e que em nome do Teu poder, ó Jesus, haja vida sobre cada família. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e cremos que assim será feito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Fique na paz do Senhor. Agradeço aqui o convite feito pelo nosso pastor Elias. Agradeço aos irmãos que têm feito esse trabalho maravilhoso, que tem alcançado famílias, alcançado pessoas. Peço a você que compartilhe esse momento, abençoe vidas, seja um agente abençoador para a honra e glória do nome do nosso Deus. Fique na paz e na graça do Senhor. Exaltado no céu, teu nome.